Vamos lá. Então, um prazer enorme estar aqui com Rafael Catolé, conselheiro executivo aí, criador do livro O Poder da Gestão. Rafael, é uma honra ter você aqui com a gente. Prazer. Primeiro episódio aqui do Business Jiu-Jitsu, então a gente vai conectar esses dois mundos aí que acho que a gente tem muito a ver, né? E tô aqui com o Giacomo Zanini, criador do Método OSSE, cara que entende muito de gestão de escola de Jiu-Jitsu. Também é um prazer ter você com a gente e, cara, vai ser, excelente ter esse bate-papo com vocês. E vamos lá, tá bom? Prazer Pode é falar nosso. um pouco aí, Rafael. Se apresenta também. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje, né? Já com amigos, né? Posso chamar assim. Me apresentando bem rápido, né? Eu sou Rafael Catolé. Eu sou sócio e fui executivo de várias empresas, né? Sou sócio da Natural One, do suquinho da Tampa Verde. Legal. Na Natural One fui vice-presidente de expansão internacional, vice-presidente de marketing, vice-presidente de pessoas. Fui vice-presidente da Beleza na Web, também sócio na época. E fiz uma carreira também na Ambev, né? De trainee a gerente corporativo. Ano passado eu lancei o livro Poder da Gestão. É um livro que reúne 10 práticas para ajudar negócios a escalarem de maneira sustentável. É um livro de ver e agir. Né? E a gente bateu aí esse ano 2.500 cópias vendidas. Né? Parabéns. Destaque na Amazon, top 50 em liderança, top 10 em várias categorias. Então é um prazer hoje a gente poder aqui falar sobre negócios. Vai ser uma honra estar com vocês hoje aqui. E você, meu amigo Giacomo, Fábio, se apresenta. obrigado pelo convite, Rafael. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. O Rafael já acompanho, conheci pelo livro, depois a gente começou a fazer também acompanhamento de mentoria. A gente também vem trabalhando há um tempo na área do marketing e da gestão juntos, com escolas fora do Brasil, né, Fábio? E dois assuntos que eu gosto muito, jiu-jitsu e negócios. Então, Tá no lugar certo. é um prazer enorme. Tá no lugar Obrigado certo. novamente aí pela oportunidade. Cara, eu que agradeço, né? O objetivo desse bate-papo aqui é realmente a gente conectar esses dois mundos, né? Eu acho que 50% da minha vida é jiu-jitsu, 50% da minha vida é negócio. Sim. Então, tô 100% aí envolvido nesse mundo, né? Então, assim, quero começar aqui com o Rafael, né? Rafael, como a gente vive do jiu-jitsu, né? A gente treina jiu-jitsu, a nossa realidade é jiu-jitsu, então a gente tá realmente querendo trazer um pouco de comparação desses dois mundos e ver de que forma uma realidade pode acrescentar a outra dentro do jiu-jitsu e do mundo dos negócios. Então, para você que é uma pessoa que já tem uma experiência enorme aí na parte de gestão, de conselho, de mentoria, um cara que se conecta com vários empresários, tem uma pergunta para você. No jiu-jitsu, né, cara, a pessoa ela evolui treinando, ela evolui ali buscando, sendo disciplinado, mas como você vê que isso acontece no mundo dos negócios? Como que a pessoa ela pode também crescer no mundo dos negócios tendo essa mesma prática do jiu-jitsu, que é treinar, evoluir? Essa é uma pergunta importante porque você pega, né, empresas aí que faturam mais de 100 milhões de reais, estamos falando aí, né, de um espaço amostral muito pequeno. Enfim, acho que menos de 5% das empresas brasileiras, né? E o que acontece? Os empreendedores são muito solitários. E eles vivem no mundo deles, né? Então, o que acontece muito é essa falta de referência cegar aonde ele pode chegar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de arte marcial. Arte marcial, numa turma você tem um mestre e você tem os mais graduados. Sim. Então, eu sou posto em treinamento, em combate simulado com os mais graduados para que eu veja golpes e eu sinta a execução do golpe por alguém que é melhor do que eu. Melhor leia-se, alguém que passou pela trajetória mais vezes. Excelente. No negócio, a gente não faz isso. Aí o cara, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do G4. O cara tá na empresa dele lá no Paraná, ele tem uma empresa de serviço de limpeza e ele fatura 10 milhões. E ele tem 20% de margem de EBITDA. Daí ele fala assim, tô brilhando, tô bem. Aí ele vai no encontro, no almoço, e encontra o mesmo cara com a empresa igual a dele, em Recife, que fatura 100 milhões, com 38% de margem de EBITDA. Fala assim, ferrou. E aí ele para ter um choque de realidade que é o que ele está fazendo que eu não estou fazendo. Eu tive a oportunidade na Natural One de trabalhar perto de pessoas incríveis. Essa foi uma das grandes coisas legais de ser executivo. E um cara incrível que eu trabalhei foi o Ricardo Remírio de Moraes, que é da família Votorantim, que fundou a Natural One. O Ricardo, toda semana, tinha alguém lá com ele sentado, de outro setor, para falar para ele de boas práticas. Sim. Então imagina um cara que já tem os seus muitos bilhões, que montou uma empresa para disruptar no mercado altamente competitivo
que tinha uma sede toda semana beber da fonte de alguém, seja alguém que entende imposto, alguém que entende fábrica, alguém que entende do agro, alguém que entende do mercado pet, para esse cara abrir cabeça e poder tomar a melhor decisão como conselheiro, como presidente do conselho, né, que no caso é a função dele na Natural One, além de fundador. E isso me chama muita atenção porque exige um alto nível de humildade de você saber que mesmo que você ache que você tenha chegado, tu não chegou a lugar nenhum. Né? Impressionante. Então, assim, esse negócio que você fez uma pergunta talvez até um primeiro conselho aqui, o primeiro takeaway talvez aqui meu, né, não fique isolado. Não se isole. Não se esconda. Vá a encontros, procure mentores. E aí, gente, não tô falando de mentor, fazer mentoria. Procure pessoas que saibam e realizaram mais que você. E às vezes, não tô falando de sucesso financeiro. Você pode ter um cara que ele é um cara excelente em vendas, que ele não teve teu êxito financeiro, mas em vendas ele é um monstro. E você precisa respeitar ele nisso. Exato. Né? Exato. Pô, excelente a tua resposta. E a gente, com base nessa questão de conexão, eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, ela tenta entender o que é sucesso para ela, né? Cada um tem o que é sucesso. Vai perguntar para um cara, às vezes, que tá com a saúde ferrada, pô, cara, o que é sucesso para você? Ter mais saúde. Ou o cara que tá tendo problemas mentais, psicológicos, enfim, várias coisas que vêm surgindo aí nos últimos dias. E, cara, e às vezes você vai conectar com pessoas que ela vai poder acrescentar com você numa área que você tem uma dificuldade. Então, conexão de pessoas vai até além do mundo dos negócios. Às vezes, pô, você tá precisando de uma questão, de um assunto específico, a pessoa tá tendo sucesso. Exato. E, Giacomo, você, né, cara, como gestor aí de escolas de jiu-jitsu, um cara que já tem, assim, essa conexão entre donos de escola de jiu-jitsu e empreendedorismo, um cara que tem uma experiência internacional, já teve escolas, né, fora do país. Mas como foi essa transição? Como que você passou por tudo isso? Boa, Fábio. Boa pergunta, assim, até pra gente botar um contexto, né? Já hoje eu tô realmente focando a maior parte do meu tempo desenvolvendo a plataforma do Método OS, que é um assessor de gestão para donos de escola de jiu-jitsu. Os professores de jiu-jitsu hoje, ou eles não têm muito conhecimento sobre gestão, então eles estão olhando ali para aqueles números, eles não conseguem ter uma boa interpretação, não conseguem fazer um planejamento, ou vai ter aquele que já vem da área da administração e da gestão e que não entende como isso se transfere para o mundo do jiu-jitsu. Então, o grande diferencial do Método OS é que eu comecei lá aos 11 anos de idade com defesa pessoal. Rixa entre escolas, a gente era da católica, escola pública, os meninos vinham pra dar um corridão na gente ali. E aos 11 anos de idade o meu irmão falou, a gente precisa começar a treinar jiu-jitsu. Então eu comecei ali na defesa pessoal mesmo, 11 anos de idade. Aos 15 eu migrei mais pro jiu-jitsu esportivo. Medalhei no Mundial de Jiu-Jitsu Juvenil. E a partir dali o jiu-jitsu me levou para os Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos então com 17 anos de idade. E comecei a percorrer um outro caminho, né? Ali o jiu-jitsu deixou de ser só esporte e começou também a ser estilo de vida. E por que isso? Porque nesse momento na Califórnia eu estava fazendo faculdade de educação física, né, em San Diego, na Califórnia, tinha que fazer uns bicos para conseguir me sustentar e a competição começou a ser uma coisa mais secundária. Então eu comecei a querer desistir do jiu-jitsu e comecei a aproveitar um pouco mais esse estilo de vida do jiu-jitsu. Então foi outra fase da minha vida. Mas aos 21 anos mudei para o Canadá. Foi aonde eu fui contratado por uma empresa de arte marcial muito famosa na época, né? A Champions Martial Arts, que eles faziam consultoria, depois eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas eles me contrataram e eu virei professor. Então agora eu estava nessa fase de professor. E aí, só com 25 anos, alguns anos depois, já vivendo no Canadá, já quase 10 anos, que eu fui realmente abrir a minha escola Empreender. Então eu comecei lá como defesa pessoal, depois passei pela competição, virei atleta, depois fiquei nesse mais do lifestyle, do estilo de vida, virei professor e depois que eu fui virar empresário. Então eu digo que às vezes é muito fácil empreender no jiu-jitsu ali quando tu já foi campeão mundial, tem bastante contato, mas eu fui literalmente desbravar um caminho em 2011 no Canadá onde o jiu-jitsu não era muito conhecido.
E com esposa, filho, não tinha... Já tinha sido medalhista do Mundial, mas eu não era um nome grande no jiu-jitsu, no esporte. Então eu tive que sentir na dor mesmo como é que era ter uma escola de jiu-jitsu e pagar as contas integralmente com o jiu-jitsu. Desbravou o mercado, né? Desbravando. E aí só você e a tua esposa, que hoje o modelo é muito assim, o marido e a esposa, ou o professor mais um. Então o método Oz, ele veio realmente da batalha, do campo de batalha, de passar por todas essas fases, de saber o que o iniciante quer, o que o cara da defesa pessoal quer, o que alguém que tá ali só pelo lifestyle, e dar valor para cada fase, né? E com base nisso que você está falando, eu vejo que muito empreendedor, às vezes, ele não alcança o nível máximo dele porque ele não quer sair, às vezes, do conforto. Você falando aí da tua história, que foi para o Canadá, para você, o que mais teve de dificuldade para você? Foi o choque cultural ou tá longe da família? O que você pode trazer, assim, dessa sua experiência lá fora? Então, Fábio, essa é uma pergunta que a gente poderia ficar falando bastante tempo aqui sobre essa mudança para o Canadá. Na verdade, eu fui morar fora do Brasil com 17 anos de idade. Né? Fiz faculdade, fiz mestrado lá fora, morei nos Estados Unidos, no Canadá. Então, quando eu comecei a minha vida adulta foi praticamente lá fora. E eu já estava adaptado à cultura, né? Quando eu mudei para o Canadá. Eu acho que a maior dificuldade realmente foi a mentalidade no qual os professores de jiu-jitsu, os atletas de jiu-jitsu, eles foram criados na minha época aqui para acreditar que ser bom de competição e bom de técnica ia te garantir um futuro como empreendedor no mundo do jiu-jitsu. Então a gente focava muito, vamos dizer, o nosso produto é jiu-jitsu. Então a gente focava muito no produto. Então a gente tava ali o tempo todo desenvolvendo as técnicas, desenvolvendo o treino, né, como a metodologia, mas não tinha comercial, não tinha comunicação, não tinha marketing, não tinha liderança, então se perdia muito o aluno que poderia ter potencial de escalar, abrir outras escolas. Sim. Então, no meio do caminho, eu acho que foi a mentalidade que nos anos 2000, cara, tinha gente que falava que, era só ir para os Estados Unidos lá que os americanos pagavam qualquer coisa e era fácil, e não era. Na verdade, os americanos, eles já vinham com essa experiência do karatê e de outras artes marciais que já estavam bem estruturadas comercialmente, e eles eram a nossa principal competição. Então, vindo com a ideia de que o comercial e o jiu-jitsu não casavam, eu acho que essa foi a maior dor, de ter que dar a virada de chave que, não, peraí, se eu quero pagar minhas contas, né, não é só morar na academia, é ter filho, é sustentar, é conseguir, né, comprar, investir, sobreviver. Eu acho que foi essa mudança de chave. Pagar o preço, né? Não existe almoço grátis, né, Rafael? Exato. E ele falou um negócio que é importante, que muito empreendedor se perde, né? Porque assim, vamos lá. Tudo é sobre canal. Concorda comigo? Vamos supor que eu inventei a melhor bicicleta do mundo. Sim. Só que ninguém conhece, não consegue chegar a ninguém. Então, se eu não tenho canal, o melhor produto do mundo que eu inventei, ele significa zero. O que ele está falando aqui é sobre questão de canal. Porque o Karatê foi muito bem difundido por uma figura icônica do cinema americano, que foi o Chuck Norris. Que fez um ótimo trabalho de divulgação. Né? Os filmes eram parte do pilar do Chuck Norris de divulgação da arte marcial. Assim como eu estou hoje fazendo podcast por causa do livro, que é meu pilar de comunicação, o Chuck Norris fez em escala massiva. Então, quando o jiu-jitsu tentou entrar lá nos Estados Unidos, tinha uma resistência muito grande dos caras. Porque tinha um ícone, México-americano, né? Porque ele é mexicano, na verdade, né? O Carlos. Mas era um cara que tinha botado as raízes muito profundas. E ele ia em competição mundial, derrotando um monte de gente. Então, esse momento que ele pega, que já tinha passado ali, né? De alguns entrantes do jiu-jitsu ganhando o campeonato, mas quando você pensa localmente, tem uma trajetória de rampagem que é dura, cara, pra você quebrar. Sim. Né? Então, a jornada. Então o que ele fez? Ele falou aqui, né, ele deu uma aula aqui sobre construção de canal. E construção de canal é tudo. Exato, construção de canal é tudo. E já pegando um gancho nesse assunto, a gente tá falando de canal, o canal tem a ver com estratégia, né? Como você falou, o cara fez a melhor bicicleta, mas se ele não tiver o canal, ele não vai conseguir avançar, tem que montar uma estratégia. E hoje no jiu-jitsu, cara, a gente fala que técnica
estratégia no jiu-jitsu vale mais do que força. O que você vê hoje no mundo dos negócios? Você acha que os empresários eles estão pecando nessa área, estão fazendo sem técnica, sem estratégia? Assim, ó, eu obviamente, né, que eu vou falar um pouco do mundo que eu conheço, né, de alguns empresários que eu tive a oportunidade de sentar. Eu tive a sorte de sentar com alguns grandes empresários brasileiros e, na minha visão, o que diferencia eles do resto é a capacidade e a resiliência que esses caras têm de construir o futuro. Você pega, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo clássico lá do Jorge Paulo, Marcel e o Marcel Telles e o Beto Sicupira. Esses caras falavam de ser a maior cervejeira do mundo há 20 anos. Né? Então, tudo que eles fizeram foi concatenado para fazer isso. Né? Você pega o pessoal do Mercado Livre, agora indo para um negócio que a gente mais conhece, a nossa geração mais conhece. Cara, eles sempre tiveram uma ideia fixa. Pô, eu usei Mercado Livre em 2001. Pô. Os primórdios da internet, né? 2001, 2003. Esses caras tinham um conceito de marketplace, unir vendedores e compradores. Né? O meu primeiro relógio Nike eu comprei no Mercado Livre. Pô, que legal. Aquele reloginho, né? Aquele que era de corrida. Então, assim, a gente olha o Mercado Livre e fala assim, pô, os caras bombaram. Mas, cara, bicho, é uma jornada de quase 30 anos aí, tentando fazer esse negócio rampar, entendeu? Sempre melhorando, né? Sempre melhorando. Então, esses caras, o que acontece? Estratégia, gente, ela é boa ou ruim, quando dá errado é ruim, mas na verdade às vezes dá errado porque te falta resiliência. Exato. Te falta persistência. Exato. Te falta disciplina da execução. O Mercado Livre, como vários marketplaces que morreram no meio do caminho, né? Talvez nós não estivéssemos falando se a gente não tivesse tido a resiliência. Pô, a gente lembra do IG, né? Do IG, que era o primeiro portal de internet, né? De escada, né? Lembra? A gente é a mesma geração. Pô. Então o IG foi o nosso grande primeiro portal, né? IG, e tinha o América Online, né? Cara, o IG de alguma maneira tentou virar outras coisas e não conseguiu. Talvez faltou a estratégia que era tipo assim, não, vamos pra cá e vamos seguir nesse caminho. Né? Então quando eu pego esses caras que eles tiveram muito êxito, eles são muito racionais e muito direcionados naquilo que eles querem fazer. Né? Então o cara escolhe um caminho e ele segue aquele caminho. Ele melhora o caminho, mas ele segue o caminho. Cara, você falando aí, é resiliência, né? Na realidade, a pessoa que tá disciplina. Ali. Eu lembro um pouco da minha história no mercado do jiu-jitsu. Eu comecei em 2016 no digital no jiu-jitsu. E eu criei uma página chamada Viver de Jiu-Jitsu. E essa página, Viver de Jiu-Jitsu, eu postava ali, era mais conteúdo de interação, de engajamento. Nada, não conseguia enxergar como que aquilo ali poderia trazer retorno financeiro para mim. Mas só que eu nunca parei. Cara, e muitas das vezes, apesar da minha correria de ter vários negócios, eu ficava ali. Porque eu consegui enxergar um mercado lá na frente. Cara, hoje isso daqui, pô, não tá me trazendo o retorno que eu espero. Mas é algo que eu consigo enxergar. Por quê? Pô, eu cheguei a falar isso com o Giacomo há alguns meses atrás, quando a gente estava no bate-papo. A minha primeira impressão de como o mercado do jiu-jitsu era lucrativo, era algo que, assim, era uma comunidade muito forte, é quando eu cheguei num campeonato, pô, dia de semana, quinta-feira, no Tijuca Tênis Clube, no Rio. Pô, é aquilo lotado. Cheio de gente, ô Rafa. Falei assim, cara... Isso aqui vai dar bom. Meu irmão, como pode? Quinta-feira essa galera faz o quê? Eu falei, opa, peraí. O business aqui é muito forte. Realmente é algo que tem como escalar, que tem como fazer isso se tornar um mercado lucrativo, entendeu? Então, cara, é impressionante a questão da resiliência. Então, eu não parei. Hoje, pô, tem a minha empresa, né? A minha empresa hoje é uma referência do mercado de marketing, estratégia e processo comercial para a escola de jiu-jitsu. A gente está em 5 continentes, são vários clientes. Porque lá atrás eu enxerguei o mercado que eu estou vivendo hoje. Então isso aí é impressionante. Ô, Giacomo, comigo você, quais os princípios e valores, cara, você assim consegue trazer do tatame, realmente ali, da hierarquia do jiu-jitsu, de tudo que você viveu, né? Você já contou a tua história aí, cara, que começou novo no esporte, tem essa experiência tanto no Brasil quanto no exterior. Quais são os princípios e valores que você consegue trazer também para o mundo dos negócios? Então, Fábio, eu acho que o Rafael já comentou aqui alguma dessas conexões, mas eu acredito que não é o jiu-jitsu e o tatame em si que vai trazer esses valores, esses princípios, mas o fato de tu conseguir chegar, por exemplo, numa faixa preta e deixar com que o jiu-jitsu realmente comece a, assim, como que eles chamavam lá, jiu-jitsu built, né? O jiu-jitsu começar a realmente te moldar
ao longo prazo. O jiu-jitsu no curto prazo, eu não acredito que ele realmente tu precisa deixar um tempo. Então eu vejo mais assim a faixa preta, né? O que é a faixa preta? Quando tu chega lá na faixa preta, o que isso poderia estar trazendo aí? Quais são essas pontes entre o empreendedorismo e a jornada na faixa preta? Disciplina. Conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Então, a disciplina é a primeira. Quando a gente sabe que às vezes não tem algo que a gente precisa fazer, mas não tem vontade e precisa fazer naquele momento. Então, a disciplina. Segundo, a resiliência, que o Rafael já falou. A resiliência, quando a gente não vê resultado, ou vê pouco resultado, ou até mesmo tem um setback, né? A gente anda para trás. Isso tem muito no jiu-jitsu e no empreendedorismo também. Então, às vezes a gente tá no caminho certo ali, só que a gente não vê no curto prazo ali, não tá dando. Então, a gente precisa insistir um pouco quando tá naquele caminho ali. Terceiro, causa e efeito. Princípio de causa e efeito. No jiu-jitsu, a gente começa... Eu aprendi, depois de uns anos no jiu-jitsu, a gente começa a perceber também que toda tomada de decisão gera uma sequência, uma cadeia de reação. E às vezes já fica muito tarde para voltar atrás. Então, no empreendedorismo também tem muito disso, né? A gente precisa... Cada tomada de decisão, ela desencadeia várias reações que elas podem te levar para um lado ou para o outro. Então, essa tomada de decisão, no jiu-jitsu, a gente aprende a olhar aqui, ó, o porquê que isso aconteceu. Porque eu não estava bem posicionado aqui, porque a mão estava mais para cá. Então, começar a analisar o que gera aquele efeito ali. Vamos lá. Acho que tem mais dois que eu acho que é bem interessante também, que é curiosidade. O jiu-jitsu, as variações de técnicas são infinitas, né? Então, tu tem que estar curioso e aberto para estar sempre aprendendo. Por mais que tu esteja anos nessa jornada, seja um mestre, sempre tem algo novo a aprender. E eu acho que no empreendedorismo também a gente tem que ser um pouco curioso, né? E estar aberto para entender, para aprender, para dar fazer a disrupção, né, de mercado. A gente tem que ser uma pessoa curiosa. E por último, eu acho que... Aí não sei se vocês vão concordar comigo, mas o respeito. O respeito pela hierarquia, pela ordem. Às vezes no mundo corporativo a gente vai ter que engolir sapo, né? A gente vai ter que, em algum momento, saber que talvez tem um líder ali que não tá bem alinhado e que às vezes está nos atrapalhando, ou ao mesmo tempo conseguir ter esse respeito pelas pessoas quando a gente vira líder. Então o jiu-jitsu ele te ensina muito a lidar com hierarquia e liderança, né? Que é primordial dentro do mundo, né? Do empreendedorismo. E isso daí tá dentro também do mundo corporativo, né? De empresas, né? Essa questão da hierarquia. E às vezes a gente implanta essa cultura dentro da empresa, né? De mostrar ali pro colaborador, cara, olha só, acima de você tem aqui o líder do setor e acima dele vai ter aqui o gerente, vai ter o supervisor, vai chegar no diretor. E essa questão de todo esse universo da cultura dentro da empresa, né? Vou até perguntar aqui pro Rafa, que é um cara especialista nesse assunto. Rafa, primeiro eu gostaria que você explicasse melhor, para quem está ouvindo nosso podcast, a sua reflexão sobre cultura. O que é cultura? Porque assim, eu conheço muitos empresários que eu vou falar de cultura, o cara não sabe o que é cultura, ele não consegue entender como que a cultura pode ser aplicada dentro do negócio dele. Então, a primeira pergunta seria, como que é a tua reflexão relacionada à cultura? E já vou te aproveitar o gancho, depois você pode também estender e falar da importância da cultura dentro da empresa. Essa é uma pergunta importante porque cultura virou um pouco de circo, né? O cara quer fazer as pessoas ensaiarem uma peça para ele compartilhar no digital e dar a impressão que todo mundo é engajado e no final o pessoal quer mais que a empresa se lasque. Então, o que é uma cultura de verdade? Cultura de verdade é o como a gente se comporta para concluir o nosso propósito. E por que isso é importante? Porque durante a nossa jornada, a gente vai ter percalços e a gente vai sofrer. O processo de construção é um processo de sofrimento. Construção é fricção, o tempo todo, né? Sim. E durante esse processo, se nós não temos alinhados nossos valores de conduta, a gente vai se perder. A gente vai reclamar, vai botar a culpa no outro, vai empurrar o problema, vai botar a culpa no mercado. Cultura é isso.
Cultura é como a gente vai se comportar na situação boa e na situação difícil. Então, quando você pega esses espetáculos circenses na internet sobre frase brita na parede, cara, isso é um bando de buchutagem. Sim. Porque Muito você bom, vai na muito bom. empresa, aí você vai conhecer o cara, aí tu senta lá meia hora e fica quieto olhando. Aí tu vê o fulaninho no café falando mal do outro. Na aí prática não é nada daquilo que tá na nada parede, daquilo, né? Então, por exemplo, tem empresa que na cultura eles valorizam o enfrentamento. Porque a empresa tem um perfil agressivo de conquistar market share. E tem empresa que não. Ambos estão certos. O G4 não acredita em home office. O iFood acredita em home office. iFood e G4 estão certos dos seus prismas. E onde que mora o problema? Quando o cara fala uma coisa e faz outra. Sim. Você é pai. Sim. Imagina você falar pro teu filho para fazer A e você executar B o tempo todo. Pô, perfeita a colocação. Então, assim, cultura, se eu entrar na sua casa do Fábio, for jantar, sentar na mesa do Fábio, ver a esposa, como ele trata a esposa, como ele trata o filho, aquilo é a cultura daquela casa. Então, para você que acha que cultura é uma série de frases bonitas, mesmo ping-pong, você está completamente enganado. Cultura é como vocês se comportam, principalmente mediante as situações difíceis que vão aparecer. Porque negócio, principalmente no Brasil, é vencer um inimigo maior do que você o tempo todo. Então, por que eu acho que cultura é importante? Indo da parte da importância, e eu fiz um capítulo especial no livro sobre isso, que é o capítulo 9. Legal. Por que é importante? Quando nós definimos, vamos supor que nós temos aqui um negócio, somos sócios de uma holding. Sim. E queremos investir no setor de wellness. E a gente coloca o nosso plano. Pô, pessoal, nosso plano aqui é a gente comprar empresas que faturam até 100 milhões e a gente aumentar o capital delas em 4 vezes em 10 anos. Vender para o estratégico, fazer o IPO. A gente aqui, cada um tem um papel nessa estrutura. Sim. Né? E a gente começa a trabalhar e vão ter inúmeros desafios. Né? A gente vai comprar a empresa, aí a fábrica tem contaminação, aí a gente tem que resolver contaminação. Aí a gente compra, aí a Anvisa pega um produto nosso e fecha. Quando nós temos alinhado o nosso foco, a gente trabalha naquilo que é importante para resolver. Cultura, mais uma vez, um outro disclaimer aqui. Cultura é sobre resolver as metas da companhia. O meu comportamento tem que estar alinhado com a meta da companhia. E a meta da companhia tem que estar alinhada com a minha cultura. Perfeito. Né? E aí é onde tem essa disparidade. O cara quer ser gente boa e a companhia quer ser agressiva. Ou a cultura é super agressiva, mas a companhia é soft. Sim. Né? As esquizofrenias acontecem quando há distorção. E isso acontece quando? Quando a liderança é fraca, quando a liderança não está alinhada. Ou ausência de liderança. Que aula, hein? Aula. Eu queria fazer um gancho, porque outro dia eu vi um vídeo do Rafael falando sobre... Eu queria muito ter ouvido esse vídeo há uns anos atrás, que era um vídeo falando sobre comportamento executivo, que reclamar passa uma sensação de que tu não aguenta pressão. Tu sabe o que eu tô falando? Sim. Tu tava falando sobre que muitas vezes tu tem que... No mundo executivo, tu tem que ter cuidado com como tu vai colocar uma situação e reclamar. E aí eu queria que talvez tu expandisse um pouco mais nesse assunto. Quando a gente vê que a cultura dentro de uma empresa... hoje a gente tem várias equipes de jiu-jitsu, franquias, associações, que são... tem bastante... são muitos membros, né? São muitos Sim. membros. Então, eles enfrentam um problema de cultura. Imagina 700 escolas espalhadas pelo mundo, culturas diferentes. Como que a gente, ou até mesmo a Gracie Barra, né, com mais Sim. de 1.500 escolas, como que a gente pode, dentro de um ambiente desse, de hierarquia forte, quando a gente vê que a cultura não é refletida nos líderes. E como que a gente pode trazer isso sem parecer que a gente está reclamando, mas também sem estar pisando em ovos? É possível? Ou a gente vai ter que chegar um momento... Porque até outro dia, dando um contexto, eu vi que a Microsoft tinha uma cultura dos líderes e dos executivos poderem dizer I don't know, eu não sei. Porque eles tinham uma cultura de que eles tinham resposta para tudo. E eles queriam trabalhar nessa assim, não, a gente não sabe. Os executivos desenvolveram um não sei. E aí quando a gente entra no jiu-jitsu, que às vezes o mestre ali, né, ou o líder, ele não pode dizer que ele não sabe.
Como que a gente consegue entrar no mundo do jiu-jitsu, dizer uma coisa pro teu professor, professor, tá errado aqui, ó, dá pra ir por esse caminho. Tem como fazer isso levando assim? Como é que encontra esse equilíbrio? Faz sentido essa pergunta? Excelente reflexão. Essa pergunta faz sentido e essa pergunta é uma dor não só em escola de jiu-jitsu, mas em empresas muito grandes, né? O que acontece muito, né? Quando esse processo de mudança acontece, o primeiro momento que acontece é quando você troca as lideranças. Você traz lideranças novas, essa liderança abre espaço para uma conversa mais ampla sobre esses temas. A segunda é quando você contrata algum órgão de ferramenta para avaliar o nível de engajamento das pessoas. E aí as pessoas têm um fórum seguro para elas exporem o que elas pensam de verdade. O terceiro é quando você tem uma governança de conselho. Então você traz um conselho, né? Vamos supor que você tem um conselheiro numa empresa e ele vai, como ele não tem o medo hierárquico, ele vai te dizer o que você não quer escutar. Assim, pô, cara, o teu time não te respeita. Pô, como assim? Não, eu fui na reunião aqui, tu tá falando, os caras estão no celular contando piada um pro outro. Pô. Aí o cara, não é possível. Não, eu vi. Uma dor, né? Teu time acha que você é um bosta. Como assim, cara? Não, é isso mesmo. É o melhor que eu te digo agora. Então, assim, dificilmente vai ter líder, né? É muito raro, mas acontece, que o cara fala assim, pô, eu preciso fazer uma mudança. Mas se a sua empresa está passando por isso, o que eu te recomendaria fazer? Exemplo prático para você executar amanhã. Toda sexta-feira à tarde, fazer um all hands. O que é um all hands? Senta todo mundo num café, na empresa mesmo, no chão. E aí, galera, vamos aqui falar como é que estão as coisas, como é que a gente está indo, o que vocês estão percebendo aí. Trazer o time para perto, né? Trazer o time para perto. Para que, turma, aqui a gente não tem hierarquia, que a gente pode falar com liberdade. Se você quer liberdade, tem empresa que não quer. Mas aí, se você não quer, não adianta esperar que o cara vai ter uma... empresa que não tem liberdade tem baixa inovação. Sim. Empresa com alta inovação, ele tem um nível de comunicação muito amplo. Ou seja, empresas que geram muita ruptura, eu falo, pô, Fábio, cara, esse negócio aqui não tá funcionando não, tá ruim, velho. Vamos mudar esse produto aqui? Pensei isso aqui, posso testar? Pô, Rafa, testa aí. Se der errado, a culpa é tua. Não, se der errado, a culpa é minha. Agora, o cara que não quer escutar, ô Fábio, não, bicho, cala tua boca, faz o trabalho aí. Ah, beleza, então. E aí o que acontece? Por que muita empresa perde funcionário? Porque é isso. Se o cara acha que o emprego dele é commodity, ele não tem voz, se você me paga 2.000 e ele me paga 2.500, valeu, Fábio. Pô, 2.500, 500 reais me ajuda aqui na minha na escola do meu filho, entendeu? Então, assim, para você mudar essa questão de cultura, onde você tem uma cultura mais ampla, mais aberta, o primeiro passo é chamar a turma para conversar, para tirar o medo, tirar a guarda. Tá todo mundo com guarda alta. E esse processo de tirar a guarda, gente, demora. É 6 meses para tirar a guarda. Conversa, aí tu vai fazer uma conversa do on hands toda sexta-feira ou a cada 15 dias. Aí vamos supor que o Giacomo aqui é o nosso chefe. Ele vai chamar, pô, Fábio, vamos almoçar hoje eu e você? Só eu e você. Pô, bora, né? Coisa informal, pô, como é que tá a esposa, como é que tá aí? Tomar um café, né? Pô? Vamos tomar um café? Pô, Rafa, vamos tomar um café? Queria te ver como é que você tá aí. Mas chefe, tem algum problema? Não, quero saber como é que você tá, velho. Me conta aí, você tá gostando do que você tá vendo aí? Eu tive um chefe, eu tenho, né, que é um amigo, né, que ele é muito malandro. Porque ele faz isso comigo o tempo todo. Eu falei assim, cara, o que você tá vendo aí, bicho? Me conta aí. Eu, não, cara, tô sentindo isso. Eu não falo de ninguém, eu falo, tô sentindo que tá meio assim. Aí ele, é mesmo? Aí eu falei, pô, tá foda. Ele, caraca. Bicho, isso aí é perigoso, hein? Eu falei assim, Então, tipo assim, o que ele fazia? Ele usava algumas pessoas em momentos-chave pra ter o que nós chamamos de soundboarding, que é... Tô escutando um eco em algum lugar. E ele ia. Boa. Ele ia na fábrica, ele ia no marketing, ele ia na operação, ele ia no fornecedor. E ele era habilidoso, porque esse é o genius dele. Mas nem todo líder tem essa capacidade. Peraí, deixa eu tatear isso aqui. Isso. Cara, perfeito, né? Perfeito. Na minha empresa tem um café em frente à minha empresa. Eu sempre ligo pro meu diretor quando eu tô vendo alguma coisa. Eu falo, cara, leva o cara lá pra tomar um café, pô. E também a importância do empresário dar essa liberdade para um cargo maior de poder fazer essa movimentação, né? Dar essa liberdade ali para os colaboradores para poder trocar essa ideia, fazer essa... Você falou o nome aí agora, me fugiu? Qual o nome? Soundboarding. Exato. Então, assim, isso é muito importante, que você dá liberdade, né, da pessoa ali poder abrir alguns pontos que ele tá vendo que precisa melhorar, pontos que às vezes não tá andando de acordo com a cultura da empresa. Então, excelente, Rafa. Pô,
Bom. Eu tô aqui aprendendo muito com vocês, cara. Dois mestres aí da gestão. Com vocês. Ô, Giacomo, cara, e assim, outra coisa que eu tenho até uma curiosidade, né? Cara, quem são hoje, assim, as pessoas que foram, assim, seus mentores, suas inspirações para você poder migrar, né? Que eu tô vendo que tá existindo uma migração. Você hoje não é só o cara do jiu-jitsu, inclusive o Giacomo é um grande de um competidor, o cara que gosta de competir. Então, eu tô vendo que você tá realmente, aos poucos, fazendo essa transição, né? Não que você vai nunca deixar seu lado ali de competição, acho que é alguma coisa que você gosta, mas eu tô vendo que você realmente tá cada dia mais voltado pro business, pra parte de gestão, de mentorar donos de escola. E quem foi suas referências? Quem foram as pessoas que você falou assim, cara, esses caras aqui me impulsionaram a me tornar essa pessoa que eu tô buscando ser hoje? Boa, Fábio. Acho que essa é uma pergunta interessante, porque também me dá a possibilidade de honrar algumas pessoas aí que me ajudaram a abrir a minha cabeça, a minha mente. Hoje eu tô deixando a competição mais para minha esposa, né? Foi ano passado campeã brasileira. E é difícil de conciliar as duas coisas 100%, né? Isso foi uma coisa, assim, que eu venho percebendo, que a energia vai onde o foco tá. Então, a gente fica muito indo para um lado para o outro. Realmente fica difícil de conseguir atingir excelência. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira, assim, em termos de empreendedorismo e de virada de chave, tá? O meu professor que me graduou para faixa preta, Saulo Ribeiro, né? Hall da Fama do Jiu-Jitsu, Hall da Fama do ADCC, múltiplas vezes campeão mundial. Quando eu cheguei na Califórnia com 17 anos de idade, eu vi que já que o Saulo, ele dominava muito a comunicação e o branding. O inglês dele não era perfeito, mas a forma com que ele falava era clara e direta. E ele tinha já uma visão muito de valorizar. O kimono era o terno, então ele já vinha com o kimono pendurado, né? Não vinha com o kimono enrolado, todo amarrotado. Ele dizia que o kimono era o nosso terno. Então eu comecei a ver que, o Saulo aqui, ele usava muito bem a rede de contatos dele. E aquilo era diferente para mim, porque no Brasil não existia isso, né? Então, assim, eu acho que o Saulo Ribeiro primeiro, ele me deu... Foi a primeira vez que eu olhei, esse algo cara se comporta como um businessman, ele não se comporta como um lutador pitbull, assim, né? Que era aquele... ele tinha muita importância para comunicação e branding pessoal, ele fazia isso muito bem. Depois, quando eu fui pro Canadá, eu conheci o Farid Dodar. O Farid Dodar é um iraniano, campeão mundial de karatê, que nos anos 90 ele começou a programar computador, né? Nos anos 90 ainda era uma coisa ali, mas ainda por um artista marcial, né? Mais raro ainda, para construir um programa de gestão para escolas de jiu-jitsu. Não existia, né? Então ele me deu ali muito a visão. Então essa visão a longo prazo ele até inspirou, que foi uma coisa que, né, abriu muitas portas quando ele criou esse sistema. Ele tinha a escola, depois criou a consultoria muito conhecida no Canadá, e foi um pouco que inspirou o método OS, tentar trazer algo novo agora com inteligência artificial, com diagnóstico, né, prognóstico e usar inteligência artificial, né? Na época ele usou programação, então assim a visão a longo prazo que ele teve, que na época ninguém teve, esse foi minha segunda inspiração. A minha terceira inspiração foi em liderança. O professor Rodrigo Carvalho, tu até conhece, lá do Canadá, diretor da Gracie Barra no Canadá. Ele ajudou a abrir mais de 40 escolas, e o Rodrigo era um cara que ele era um bom gestor de pessoas. Eu via que ele tinha capacidade de inspirar e muito fácil as pessoas, e ele, num momento onde eu tava quase desistindo do jiu-jitsu no final da pandemia, ele falou, cara, tu precisa trabalhar junto com a Gracie Barra. Aí o teu caminho, tu vai se dar bem aí. Então ele me inspirou no momento, ele inspirou tantas pessoas a abrir, a viver hoje do jiu-jitsu, mais de 40 escolas. Hoje ele tem um projeto social. Excelente projeto, né? Excelente projeto, onde ele não é só ensinar jiu-jitsu. Ele pega as crianças de projeto social, ensina marketing, ensina gestão, inglês, para
levar essas crianças né, Sim, popular cara, esse mercado de trabalho. Então o Rodrigo ele sempre foi uma inspiração na liderança, Rodrigo Carvalho. E por último, falei então de comunicação e branding, falei de visão, falei de liderança, e aí depois teve a parte teórica. O que estava me faltando no final, eu encontrei no livro Poder da Gestão. Eu lembro quando eu estava buscando... Porque, assim, hoje o professor no mundo do jiu-jitsu, ou ele fala a língua do jiu-jitsu e não fala a língua da gestão, ou ele fala a língua da gestão e não fala a língua do jiu-jitsu. Então eu estava buscando um pouco um contexto teórico. Eu já sabia o que tinha que ser feito, mas era tudo muito intuitivo. E então eu comecei a consumir muito conteúdo. Mas é um conteúdo, às vezes, está falando em faturamento milionário, faturamento disso, faturamento... Então, assim, equipe, orçamento... E o cara do jiu-jitsu não tem. Mas ele também precisa de gestão. Então, quando eu encontrei o livro do Rafael Catolé, uma coisa que ele falava que gestão era também para pequena empresa. E que tinha empresa grande que não fazia gestão. E uma coisa que me marcou, que ele falava que não era só crescimento, né? Era controle, perpetualidade e eficiência, né? Então isso me tocou muito. Eu falei, cara, é isso, eu tô no caminho certo. Então a base, claro, o livro ele é muito prático, mas eu acho que o Rafael também aprendeu muito no campo de batalha, mas ele traz ali uma parte teórica muito forte. E eu falei, era o que eu precisava para assim, tá, eu tô no caminho certo, é isso aqui, gestão não é só para empresa grande, e é isso que eu tava vendo. Eu tava vendo na fluidez, em escalar perpetualidade e no controle das coisas, né? Que é o que a gente procura no jiu-jitsu. Usar a técnica para ter um gasto eficiente de energia para o maior outcome, né? Então, é o treino específico, né? Você viu que você precisaria melhorar mais nessa área e você falou, cara, tem que treinar mais essa área. Onde você buscou. Exatamente. E aí... O Rafael me deu, acho que essa base teórica, né? Eu falei assim, não, é isso aqui. Então, eu acho que essas são as 4 influências e, é um prazer estar aqui hoje. Muito legal. Honra. E você, Rafa, tem também esse mentor, tem essa pessoa que assim, você fala, cara, esse cara aqui foi o cara que, acrescentou muito na minha vida. É um cara que, se hoje eu tenho essa visão, se hoje eu tenho esse conhecimento, foi porque um dia eu vi essa pessoa. Tem alguém assim que você gostaria de citar? Eu tenho vários, assim, inspirações e mentores, né? O próprio Jorge Paulo Lema, para mim, é uma inspiração muito grande, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, né? Em algumas situações. E ele realmente é um cara muito ávido. Mas eu tive vários mentores, né? Eu tenho o próprio Rafael Ivanis, que foi meu chefe na Natural One, o Alexandre Salles, né, a Cris Kerr, né, que foi uma pessoa que passou pela minha vida, né? Então, são pessoas assim que eu tive a oportunidade de estar junto e aprendendo habilidades específicas, né? Agora, eu, por exemplo, eu falhei nisso. Isso é uma coisa que eu falhei, pessoalmente falando. Eu fui um cara que demorei muito tempo para comprar conhecimento fora do meu mundo que eu vivia. Por exemplo, essa foi uma falha que eu tive. Eu fiquei muito preso no meu mundo executivo. Que o meu mundo tem os meus vieses. Por exemplo, por que eu venho aqui no G4 fazer da mentoria? Né? Obviamente, um pilar é a divulgação do livro, mas o outro pilar é eu conhecer 700 empreendedores no mês, de vários tamanhos, com várias histórias, fazendo várias coisas. Eu falei assim, peraí. Tem algo acontecendo que eu não sei. Exato. E eu preciso aprender. Né? Então, por exemplo, tá no ecossistema do G4 e sendo privilegiado, né? Estando como mentor, para mim foi um soco no estômago. Porque eu vi muita gente com muito negócio muito bem sucedido. Né? E aquilo me abriu uma visão do mundo, sabe? Então, eu, por exemplo, assim, eu cometi esse erro de demorar a buscar mentores. Né? Na verdade, eu não tive êxito de fazer isso. Eu tentei muitas vezes e não consegui. Então, aqui até minha recomendação é busque mentores. Né? Aqui ninguém está vendendo a mentoria, tá, pessoal? Mas, assim, busque mentores para te ajudar a tirar essas pedras do caminho. Porque isso facilita muito o teu processo de crescimento. E crescimento, ele tem tamanhos de curva diferentes dependendo de onde você está.
em qual momento que você tá. E tem pessoas que têm tanta força que elas levantam a ponte pra você passar. Então, esse é um pouco sobre mentoria, tá? Cara, e aproveitando o gancho, né? Eu queria honrar também uma pessoa. Eu tive um grande mentor. Infelizmente, é duro falar isso. A gente perdeu ele há 2 semanas. Putz. Na verdade, há 1 semana a gente perdeu ele, cara. E ele foi o cara, assim, que foi o divisor de água... divisor de água na minha vida no digital. Entendeu? Por quê? Como eu te falei, eu criei a Viver de Jiu-Jitsu lá em 2018, fazia aquele trabalho ali de engajamento e tal, mas eu não conseguia ter um retorno financeiro daquilo ali. Era algo que eu fazia por hobby, por amor ao jiu-jitsu. E eu conheci o Piano Malatias. O Piano Malatias eu conheci ele em 2020, logo ali no final ali das restrições da pandemia, né? Conheci ele na região dos Lagos, lá onde eu morava. E ele me conheceu através de uma empresa que eu tenho no ramo de turismo. Ele gostou do funil aplicado ali, da estratégia do digital. E aí, a gente acabou de a gente ter que estar junto, porque, foi uma história... Até que eu falo assim, cara, Deus, ele não une pessoas, une propósito. É verdade. Cara, isso é impressionante. Ele tem essa mania mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma empresa, né, que é no ramo de turismo, que eu alugo embarcações. E, ele alugou uma embarcação para fazer um passeio em Cabo Frio. E nesse dia, cara, ventou tanto que lá na região dos Lagos costuma cancelar os passeios em Arraial e os passeios em Búzios quando venta. Conheço bem. Mas nesse dia ventou tanto que cancelou o passeio em Cabo Frio. E aí, eu liguei para ele de manhã, falei, mestrão, tudo bem, cara? Infelizmente não vai dar para acontecer o passeio, me manda aí o teu stripe aí, que eu vou fazer o estorno aí e tal. E ele, caraca, cara, poxa, né, infelizmente, mas é motivo de segurança. O que eu posso fazer aqui na região? Ele não conhecia muito bem a região. Eu falei, você pode ir em Arraial. Ele, eu tô aqui com a minha esposa americana e tal, e eu não conheço muito bem aqui. Eu falei, cara, vou te levar lá. E também a importância de você servir as pessoas, né, cara? A importância de você ser um cara que tá ali disponível para ajudar alguém. Eu falei, não, mas tô tranquilo aqui, cara, vou te levar. E, cara, aí eu chamei um dos meus amigos, assim, que hoje é meu sócio, o Pedro. Falei, Pedro, tô com um amigo assim, em Cabo Frio, o cara teve que cancelar o passeio. E aí, fui lá, peguei ele no hotel onde ele tava, levei ele pra Arraial do Cabo. Cara, a gente passou aquele dia incrível. Eu, ele, a esposa dele, a filhinha dele, o meu sócio e tal. E ali, cara, naquela troca ali, naquele bate-papo, a gente conversando, ele, gostou muito da forma que eu me apresentei no digital, né? Ele falou assim, caraca, teu funil aqui é perfeito, cara. Te procurei aqui, você já tava bem ranqueado aqui no SEO, aí aqui tudo bem responsivo dentro do seu site, já caiu no WhatsApp, ele gostou de tudo. Ele falou, a gente tem que aplicar isso no jiu-jitsu. Olha só, cara. E aí foi o meu primeiro cliente nos Estados Unidos, cara. E aí ele, levou pra escola dele, né, West Chase, em Houston. Dali ele começou a indicar indicar outro. Então, assim... Ele foi o primeiro franqueado da Gracie Barra nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi o primeiro franqueado, exato. Então, assim, cara, é um cara que eu vou honrar sempre. Vou honrar sempre porque foi uma pessoa que, pra mim, fez toda a diferença. E, cara, quando a gente fala em diferença, às vezes a gente fala assim, cara, mas por quê? Porque hoje a empresa tá bem sucedida. Com certeza também, né? É legal você ter esse retorno financeiro. Tá? Mas, cara, princípios e valores que eu aprendi com esse cara, eu levo pra vida. Era um cara, assim, que, me ajudou muito, cara, assim, em questões que eu via que eu não aplicava dentro dos meus negócios. Entendeu? Inclusive, ele era o cara que mais tinha resultado dentro das franquias. Por quê? Porque ele era um cara muito incisivo. Muito incisivo. Ele era o cara que mais cobrava, era o cara que mais entregava. E, automaticamente, quem mais entrega, quem mais faz, é o que mais tem resultado. Então, a importância da gente sempre honrei ele em vida, sempre agradeci. E, aproveitando o gancho, né, agradecer aí o Piano. Ele, infelizmente, não tá podendo ver esse podcast hoje, mas as pessoas que sabem da nossa história sabem que é um cara que vai deixar saudade e deixou um legado muito grande para toda a comunidade do jiu-jitsu. Pessoal, vamos voltar aqui, né? Essa parte de honra aí é muito importante, né, cara? Honrar as pessoas, para mim, é algo incrível. Acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de honrar alguém que ajudou, alguém que de certa forma fez sentido ali na tua vida, independente da área que ela colaborou, cara, faça isso. Honra as pessoas que marcou tua vida, honra as pessoas que de uma forma foi aquele degrau a mais para você chegar de repente onde você está hoje. Mas vamos continuar aqui. Nosso bate-papo tá chegando ao fim aqui, mas tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Rafa, e depois eu vou te dar espaço aí também. Ô Rafa, tem muitos empresários que começam bem, faz tudo certo, vai lá, empreende, cara, procura ali uma boa assessoria, mas num determinado tempo ele começa a perder força e chega a um ponto que ele não consegue atingir o resultado, que é realmente sucesso, quer crescer, quer escalar. O que você consegue enxergar dentro desse perfil? Isso
não por acaso a capa do livro é uma bússola. Por quê? Eu não posso seguir a bússola do Fábio, nem a do Diácono, nem do Jorge Paulo Lema. O melhor cara que eu posso ser é o Rafael. Então, quando você define o teu caminho, e a gente sabe que vai ter percalço, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter N situações, você tem que ser fiel à bússola. Né? Se tem um vale no meio do caminho, a gente pode contornar, mas a gente tem que continuar seguindo a rota. Né? Ou então eu vou pensar como construir uma ponte para atravessar aquele vale. Então, por que muita empresa perde a rota? Porque, na verdade, o cara saiu para viagem e nem rota ele tinha. Então, ele começa a fazer um monte de erro. Vou dar um exemplo prático aqui, tá, galera? Exemplo real. O cara tem uma empresa de, sei lá, de energético, e aí o cara quer começar a fazer sorvete. Pô, tem tudo a ver, fazer sorvete energético e tal. Aí o cara tem lá o time dele, o processo fabril, ele tem todas as rotinas, ele tem a fábrica, ele tem um CAPEX. Aí ele compra um CAPEX, ele gasta 400 mil reais para trazer uma fábrica para fazer sorvete, para botar na fábrica dele. Ele começa a dividir foco do time, ele começa a ter um espaço para armazenar a embalagem do sorvete, aí ele tem que investir numa câmara refrigerada. Aí tem um vendedor que não mesmo, porque o vendedor de seco e refrigerado são vendedores diferentes. Ou seja, ele pode até estar certo na tese dele, mas o foco que ele vai perder é tão grande que talvez ele esteja perdendo o caminho da bússola. Quando ele olha para trás, ele viu que aquele negócio não rampou como ele achava que seria. Ele perdeu um tempo gigantesco e um volume financeiro muito grande. Uma coisa é, dentro do caminho que eu escolhi, quais são os low hanging fruits, ou seja, as frutas ao alcance da mão que eu posso pegar. Quando você quer fazer coisas muito fora da sua rota, do seu propósito, da sua jornada, é onde você se perde. Por isso a capa do livro é uma bússola. Esse dia você falou muito sobre sucesso, sobre propósito, você deu até o exemplo do piano, né? Esses dias, essa semana, eu me deparei talvez com o melhor conceito de sucesso até hoje que eu pensei. Porque a gente em algum momento acha que sucesso é a profundidade do bolso, né? Aí tu conhece um monte de cara medíocre, que é muito rico. Mas no começo, né? A família do cara odeia o filho é drogado e ou tá até perdido. Mesmo ele tá todo arrebentado. Tá todo arrebentado. Ou o cara tem muito sucesso financeiro e o cara não tem relacionamento com a família. Mas aí tem um cara também que tem muito relacionamento com a família, mas ele não teve... Ele vive uma vida... Ele vive uma vida de falta, de escassez, né? O cara não tem dinheiro pra nada. Eu comecei a questionar muito nas coisas que eu acredito, né? E veio um conceito pra mim essa semana, né? Que muito possivelmente sucesso é alcançar 100% do propósito de Deus pra minha vida. Amém. Porque quando eu alcanço o propósito de Deus pra minha vida, né? Então, por exemplo, José não podia ser faraó. José só podia ser primeiro-ministro. Mas se ele ficasse o tempo todo falando assim, pô, mas por que eu podia ser faraó aqui, né? Mandar realmente em tudo. Sim. Ele ia viver uma vida infeliz. Exato. Né? Ou então, se ele tivesse ido pra prisão e ficasse, pô, mas se eu tivesse deitado com a esposa de Potifar, talvez eu estivesse bem até, né? Caraca. Estivesse lá. Então, assim, verdade. Quando você entende o teu propósito, e aí você vê um pouco de bússola, né? E você caminha em 100% de cumprimento desse propósito, de algo maior, né? Falando algo de Deus, aí tá o sucesso. Porque, assim, a minha esposa hoje, ela é dona de casa, mas a minha esposa hoje é extremamente feliz. Que legal, cara. Que né? legal. Tem mulheres que talvez olhem pra falar assim, pô, dona de casa e tal. Cara, a minha esposa, ela é completa. Pô, que legal. Né? Então, assim, não tem nada a ver com os aplausos, não tem nada a ver com as mídias, os flashes, tem a ver com que ela entende que é aquilo que Deus deu pra ela realizar. Muito legal, então, Rafael. assim, esse é um negócio que... não, acho que aquela ideia de vencer sem perder a alma no mundo, né? Tem uma passagem em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que fala que nem sempre o melhor corredor vai vencer a corrida, nem sempre o melhor governador vai vencer a eleição. Então, assim, tem muito também que a gente não entende, né? Nesse processo de propósito, às vezes a gente não vê, a gente vê ali o curto prazo, mas às vezes nem sempre aquilo que a gente vê como sucesso é o sucesso nos olhos de Deus. E aí eu queria, Rafael, fechar aqui com talvez, tu diria que a visão, ela vem antes dos processos? A visão vem antes dos processos, né? Porque... é para onde eu quero ir,
né? O Jim Collins até fala, antes de você decidir pra onde você quer ir, decida que você vai colocar no ônibus. Mas eu acho isso difícil, né? Porque imagina, né? Eu preciso pelo menos convencer vocês. Pessoal, eu quero ir pro Saara. Mas não vai ter um Saara, não. Vai ter um monte de coisa legal lá. Vamos comigo. Vai ter isso, aquilo. Então, eu acho que primeiro é um pouco a visão, né? E depois a gente vai pensando nos processos, as etapas de como construir esse sonho, de como chegar lá. Eu acho que o contrário ele não funciona. E aí, muitas vezes que mora o problema, tá? Pô, perfeito, perfeito. Pessoal, chegamos ao fim, né? Pô assim, rápido. Cara, é realmente uma hora para bater um papo com dois gestores referência aí nos mercados aí de negócio, de jiu-jitsu. Me sinto honrado em bater esse papo com vocês. Eu acho que aqui a gente trocou ideia aqui de várias situações que acontecem dentro do mundo do jiu-jitsu e o mundo dos negócios, que é o nosso propósito desse bate-papo. E mais uma vez agradecer ao Rafa, tá? Obrigado demais, feliz demais de ter você com a gente. O Giacomo também, tá? Para quem tá ouvindo, o Giacomo é criador do Método Osso. Então, se você tem dificuldade na gestão da tua escola, que você tá vendo aí que, pô, cara, você tá fazendo... você tá achando que você tá fazendo certo, que às vezes acontece isso com a gente acha que tá fazendo certo, mas tá faltando algo. Tá faltando, às vezes, você se conectar com uma pessoa que já viveu aquilo que você queria viver. Então, aqui, super indico o Giacomo. Inclusive, a gente já tem essa parceria lá na nossa empresa, a gente tem essa troca, eu indico ele me indica. E mesma coisa aqui com o Rafa Catolé, cara que, pô, é uma referência, hoje é um dos conselheiros, né? Um dos mentores aí também, né? Sim. Ministra aí aqui com o pessoal do G4. Então, realmente, são pessoas que... eu sempre costumo dizer o seguinte, cara. Com quem é mais importante do que o quê? Faz sentido, Rafa? Faz sentido, não adianta. Às vezes, cara, eu quero chegar a tal situação, mas eu tô com a pessoa errada. Então, cara, valorize com quem? Com quem? Então, inclusive, é algo que eu falo sempre. Cara, mira em pessoas. Porque o resultado é consequência de com quem você anda. Então, gente, obrigado demais, tá? Prazer enorme estar com vocês. Boa, Fábio, te desejo aí um sucesso total nessa nova jornada aí com o business de jiu-jitsu. Pô, e lembrando que é o nosso primeiro episódio, então, assim, me sinto mais uma vez honrado, né, de ter vocês aqui, duas feras. Pô, o prazer foi nosso, que honra estar aqui hoje, muito sucesso. Obrigado. E espero que vocês gostem, pessoal. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Valeu.